Oi pessoal! Hoje vou falar sobre um livro fantástico que eu terminei de ler hoje, que eu peguei na biblioteca. Eu não sei onde eu ouvi falar, alguém falando. Ele é um escritor famoso, mas eu vi algum vídeo alguém falando, por isso que eu sei. Senão eu ia olhar na biblioteca e não ia dar bola. Mas enfim, o livro é Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Entrou para os meus favoritos, porque é um livro incrível. E na introdução desse livro, o próprio autor, Carlos Ruiz Zafón, diz que esse não é o livro mais famoso dele, mas que é o favorito dele. E eu não li os outros, mas eu concordo com ele, porque é um livro incrível, uma história incrível e uau! E foi escrito para ser um livro juvenil. Realmente ele conta a história de dois pré-adolescentes, mas tem umas coisas bem macabras ali no meio, então se fosse um filme, eu não sei se acabou se tornando um filme ou não, mas se fosse um filme, caramba, daria um filme bem pesadinho, assim, do tipo que mostra cadáveres à beça. Bom, o personagem principal é o narrador da história. Quem narra a história é o Oscar, que é um garoto de 9, 10 anos que mora no internato em Barcelona. E esse internato fica em um lugar que ao redor ele é cheio de mansões abandonadas, que antes foram de famílias muito ricas, mas que acabaram entrando em falência por algum motivo, e alguns inclusive moram ainda nas casas, mas em completo abandono. Então o cenário já é meio de terror. Ele faz passeios por aquele lugar ali, e um dia ele encontra uma casa que tem uma pessoa dentro. E ele acaba pegando uma coisa dessa pessoa e corre, sem querer ele leva essa coisa junto. Depois ele volta para devolver e encontra essa garotinha, Marina. E eles começam uma amizade muito forte. Ela mora numa dessas mansões abandonadas com o pai dela, que está muito doente, e então só ficam os dois lá e ela cuida dele. E o Oscar e a Marina vão começar a passear juntos por esse lugar, e ela mostra para ele no cemitério que sempre tem uma mulher toda vestida de preto que sempre leva uma coisa numa tumba, né, numa lápide do cemitério. Eu não me lembro exatamente se era uma rosa ou o que ela leva, mas a Marina sempre vê essa mulher fazer uma visita a esse túmulo. E eles começam a pesquisar de quem era esse túmulo, quem era essa mulher, e eles acabam se metendo numa história muito complicada que a polícia nunca conseguiu resolver. E eles começam a investigar isso, conversar com pessoas que estiveram envolvidas nisso e descobrir coisas muito... essas coisas pesadas que eu falei no início. E são cenas bem assustadoras, assim, que eles acabam passando. Mas, assim, no final, o foco todo não é exatamente esse mistério, porque o mistério é resolvido e ainda tem história. Eu sei que estava chegando no final, faltavam poucas páginas, e eu pensando que não ia dar para resolver tudo nessas páginas. Mas dá, se resolve. E é um final incrível, emocionante também. Enfim, gostei muito dessa história. Vale muito a pena ler. Tem uma reflexão também por trás disso, de até que ponto o ser humano é capaz de
ir para salvar uma vida ou, enfim, para curar. Que tipo de barbaridades nós somos capazes de fazer por aqueles que a gente ama, né? Fala sobre a evolução da medicina, no caso, né? O que eu fiquei lembrando dos médicos nazistas que tiveram algumas evoluções à custa de muito sofrimento de outras pessoas, né? Então, até que ponto a ciência é capaz de ir para descobrir a cura de alguma coisa, ou enfim, para driblar a natureza. Enfim, não é só um romance, é uma história de vários gêneros, então mistura o terror, o romance, o infanto-juvenil junto com o adulto. É incrível, uma grande viagem, e acho difícil não se apaixonar por esse livro, sério. Não sei se é porque eu gosto dessa temática de crianças, mas eu acho que o Carlos Ruiz Zafón tinha muita razão quando ele disse que ele queria escrever um livro que a gente pudesse ler quando fosse adolescente, até depois de velho também você ia ler e ia ter a mesma emoção, e eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem. Se eu tivesse lido esse livro quando eu tinha uns 14 anos e agora, não, eu acho que não mudaria nada a minha vontade de deixá-lo nos favoritos. Enfim, comentem ali se vocês já leram esse livro, se vocês têm vontade, já leram alguma coisa do Carlos Ruiz Zafón. Aqui em cima está escrito do autor de A Sombra do Vento. Eu não li A Sombra do Vento, fiquei com vontade de ler agora. Mas comentem ali se vocês já leram alguma coisa dele. Fiquei interessada. Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Clique em gostei e até a próxima.